Com a guerra entre Rússia e Ucrânia em curso, a Polônia se vê no centro das atenções. Será que o governo de Varsóvia teme que Putin volte seu olhar para o país? Como a crescente ameaça da Bielorrússia está influenciando a estratégia militar polonesa? E qual é a verdadeira extensão do apoio dos Estados Unidos na defesa de sua aliada na OTAN? Essas questões têm estado na agenda polonesa há muitos anos, mas a guerra na Ucrânia trouxe todos esses riscos para um foco mais intenso. Ao observar o conflito desses dois países, compreendemos por que a Polônia está se preparando para se defender contra a Rússia e construir o exército mais forte da Europa. No século XVI, a Polônia unificada era o maior e talvez o mais poderoso estado da Europa, mas desapareceu durante as partições da Polônia, de 1772 a 1918, sendo dividida entre os impérios russo, prussiano e austríaco. Localizada em um cruzamento geográfico na Europa Central, a Polônia foi enfraquecida ao longo dos séculos pelos acontecimentos históricos regionais. Restaurada como nação em 1918, foi devastada por duas guerras mundiais e sofreu enormemente no século XX. Após a queda do Terceiro Reich, a Polônia perdeu novamente sua independência, tornando-se um estado satélite comunista da União Soviética, enfrentando quase meio século de regime totalitário. Em maio de 1989, o governo polonês caiu, juntamente com outros regimes comunistas do leste europeu, iniciando uma rápida transformação rumo à democracia e ao enfrentamento do autoritarismo no século XXI. Essa transformação também desencadeou investimentos militares cruciais e uma defesa antirrussa, intensificada após a anexação da Crimeia em 2014. As ameaças russas à Europa reacenderam os sonhos de Putin de bloquear completamente o bloco oriental. Graças à sua posição estratégica entre a OTAN e a Rússia, a Bielorrússia é vista como peça-chave em qualquer discussão sobre o futuro da segurança europeia. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, mostrou-se disposto a ser o principal ator no cenário de Putin para uma possível invasão da Polônia após a Ucrânia. Porém, a Polônia, considerada uma base militar dos Estados Unidos no leste europeu, não é um alvo fácil para as agressões da Rússia ou da Bielorrússia. Por trás da postura firme da Polônia contra Putin e Lukashenko estão realidades militares, políticas e econômicas surpreendentes. Vamos agora explorar os detalhes mais profundos e examinar como a Polônia está se preparando para uma possível invasão russa. A realidade mais clara foi a recente mensagem de prontidão militar da Polônia, consolidando-se como a potência militar do Báltico além das fronteiras de Suwałki Gap e Kaliningrado. Com mais de 216 mil soldados ativos em 2024, as Forças Armadas polonesas são o terceiro maior exército da OTAN, atrás apenas de Turquia e Estados Unidos. Essa força poderosa é o último adversário que a Rússia gostaria de enfrentar enquanto a guerra na Ucrânia continua. A mensagem de prontidão de Varsóvia foi crucial tanto para a Rússia quanto para a Bielorrússia. O comandante das Forças Armadas polonesas, General Wiesław Kukula, afirmou que o exército polonês deve se preparar para uma guerra em grande escala, não para um conflito assimétrico. O número de tropas na fronteira oriental foi aumentado de 6 mil para 8 mil, com 9 mil tropas adicionais de retaguarda ativadas. Varsóvia anunciou planos de expandir seu efetivo militar de 190 mil para 300 mil soldados nos próximos anos. O objetivo é evitar que a Rússia se volte para a Polônia após a invasão da Ucrânia. Além disso, veículos blindados, tanques e tropas foram deslocados para bases próximas às fronteiras com a Bielorrússia, enquanto caças F-16 e um avião-tanque aliado permanecem em alerta na fronteira oriental. Autoridades polonesas enfatizam que a vitória russa na Ucrânia colocaria divisões russas nas cidades de Lviv, Brest e Grodno. Um ataque à Lituânia, por exemplo, desencadearia uma resposta imediata da Polônia, que já sinalizou a possibilidade de atacar diretamente São Petersburgo, em uma ameaça direta a Putin. Essas ações mostram a determinação da Polônia em proteger sua soberania e alertar a Rússia de que qualquer ataque contra ela ou os estados bálticos resultará em um conflito de grande escala. Em 2022, sob um acordo separado, o Exército dos Estados Unidos transferiu 28 tanques M1A2 e PV-2 para o treinamento de tripulações polonesas. Além disso, a Polônia encomendou 20 lançadores de foguetes HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, e diversos kits relacionados para módulos de recarga. Os poloneses também receberão 45 mísseis táticos M57 ATACMS, além de cargas alternativas de ogivas para apoio aos HIMARS. As primeiras entregas chegaram em meados de 2023. Nesse mesmo ano, começaram as entregas dos 300 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes sul-coreanos K-239 Chumou, encomendados pela Polônia em agosto de 2022. Todo esse apoio militar dos Estados Unidos e os acordos com a Polônia são considerados normais, dada a crescente ameaça russa. Como integrante da OTAN,
a Polônia conta com a proteção do artigo 5, que considera um ataque a qualquer membro da aliança como um ataque a todos. Essa posição foi reafirmada pelas autoridades norte-americanas diante do comportamento agressivo da Rússia nos países bálticos. Atualmente, cerca de 10 mil tropas das Forças Armadas dos Estados Unidos estão estacionadas na Polônia como parte de uma presença rotativa. O quartel-general avançado do V-Corpo de Exército, localizado no Campo Kosciuszko em Poznan, reforça a presença permanente dos Estados Unidos no país. Entre os exemplos mais impressionantes do apoio da OTAN e dos Estados Unidos está a enorme instalação militar da aliança em Pavidz, avaliada em mais de 360 milhões de dólares. Iniciada em 2020 e recentemente concluída, essa instalação abrange um armazém de 650 mil metros quadrados, áreas para manutenção de veículos e suporte, além de 58 mil metros quadrados dedicados ao armazenamento de munição. Em Pavidz, os estoques pré-posicionados incluem 14 tanques M1 Abrams e um veículo de recuperação blindado M88. A instalação também abriga 85 tanques de batalha, 190 veículos de combate blindados, como o M2 Bradley, e 109 peças de artilharia, incluindo o obuseiro autopropulsado M35 Paladin, todos gerenciados pela 45ª Brigada de Suporte de Campo do Exército. Conhecida como o maior esforço de infraestrutura da OTAN em mais de 3 décadas, a instalação é capaz de equipar completamente uma brigada blindada em até 48 horas, conforme declarado pelo Tenente-Coronel Omar M. Sequen, comandante da brigada na Polônia. Enquanto os Estados Unidos e a OTAN apoiam a Polônia em sua ampliação militar, outros países também têm contribuído para a segurança de Varsóvia frente à ameaça de Moscou. Um exemplo significativo é a parceria militar com a Coreia do Sul. Em julho de 2022, foi firmado um acordo com a Korea Aerospace Industries para a aquisição de 12 aeronaves supersônicas Fa-50 Block 10 e 36 Fa-50 PL Block 20. Além disso, a Hyundai Rotem, da Coreia do Sul, comprometeu-se a fornecer 180 tanques K2MBT, junto com pacotes de treinamento, logística e munições, com entregas previstas até 2025. Os tanques sul-coreanos K2 já foram posicionados na fronteira com a Rússia. Essa decisão, confirmada pela porta-voz da 16ª Divisão Mecanizada Pomerânia, Major Madalena Kozinska, reflete a determinação polonesa de fortalecer suas capacidades defensivas em meio às crescentes tensões regionais. O primeiro lote de tanques K2 foi entregue à 9ª Brigada de Cavalaria na cidade de Braniewo. Esses veículos, transportados em carretas especiais, estão em processo de integração formal com o apoio de representantes sul-coreanos. Após essa etapa, os tanques serão equipados com sistemas avançados de comunicação utilizados pelo exército polonês, garantindo sua total compatibilidade com o quadro operacional nacional. Até agora, a Brigada de Cavalaria Blindada de Braniewo utilizava tanques PT-91. Com a chegada dos K2, a expectativa é que a capacidade de defesa polonesa contra ameaças russas e bielorrussas aumente significativamente. Os tanques K2 Black Panther representam tecnologia de ponta, desenvolvida para atender às demandas da guerra moderna. Equipados com sistemas de proteção ativa, eles são altamente eficazes contra mísseis e armas antitanque. Sua mobilidade excepcional permite que operem em terrenos difíceis, como pântanos e areias, uma característica crucial para operações nas regiões do norte da Polônia. Além disso, os tanques K2 contam com sistemas avançados de controle de tiro e mira, garantindo precisão e confiabilidade em diversas condições de combate. Atualmente, 8 equipes polonesas já foram treinadas para operar os K2, sob a orientação de instrutores da 20ª Brigada Mecanizada, assegurando prontidão operacional imediata. Espera-se que um segundo lote de tanques seja entregue até o final do ano, ampliando ainda mais as capacidades de combate da brigada. Essa mobilização faz parte de um acordo mais amplo firmado entre Polônia e Coreia do Sul em agosto de 2022, que envolve um investimento de 3,4 bilhões de dólares para a aquisição de 180 tanques K2. Trata-se de uma iniciativa significativa na modernização da defesa polonesa. Com medidas como essas, a Polônia busca demonstrar que está pronta para frustrar os planos de Vladimir Putin. Além dessas ações, Varsóvia mantém um plano ambicioso de modernização técnica para suas forças armadas, com estimativa de investimento de 131 bilhões de dólares em novos equipamentos entre 2021 e 2035. Como parte do Programa de Defesa Aérea NARIO, a Polônia contratou a MBDA para fornecer um sistema de defesa aérea móvel avançado, capaz de enfrentar ameaças a uma distância de até 40 quilômetros. Esse sistema utiliza o míssil Can-ER, desenvolvido em parceria com o Reino Unido e a Itália, em um contrato avaliado em mais de 4 bilhões de dólares. O acordo também envolve uma transferência sem precedentes de tecnologias-chave. Sob esse programa,
O consórcio polonês PGZ produzirá mais de 1.000 mísseis Caminho-ER e mais de 100 lançadores, fortalecendo a produção nacional com inovações militares. Com esses desenvolvimentos e acordos militares, o governo polonês busca mostrar a Putin a resistência que ele enfrentaria caso tentasse invadir o país. Entretanto, os planos de Varsóvia representam apenas uma parte do cenário. O enorme aumento nos gastos militares reforça o preparo da Polônia para um possível ataque russo. Em 2022, a Polônia destinou 2,4% do seu PIB à defesa, um percentual que deve atingir 4,6% em 2024 e impressionante 5,1% em 2025. Cerca de 50% desses valores serão direcionados para aquisições de equipamentos. Em setembro de 2023, a Polônia recebeu um empréstimo direto de 2 bilhões de dólares para financiamento militar estrangeiro, um recorde. Além disso, o governo dos Estados Unidos forneceu até 60 milhões de dólares em subsídios para ajudar a cobrir os custos desse empréstimo, acelerando a modernização da defesa polonesa. Os gastos com defesa na Europa alcançaram um patamar histórico, totalizando 380 bilhões de dólares em fevereiro de 2024, o equivalente a 2% do PIB da região. A Polônia, em particular, registrou o maior aumento anual de gastos entre os países europeus. Entre 2022 e 2023, o orçamento militar polonês cresceu 75%, atingindo 31,6 bilhões de dólares, consolidando-se como o 14º maior do mundo. Embora o Kremlin esteja envolvido na guerra na Ucrânia, é improvável que Putin cometa o erro de abrir um novo conflito, especialmente considerando o nível de preparo militar polonês. No entanto, os planos russos para influenciar a Polônia não foram abandonados. Um fator-chave nessa estratégia é a aliança de Putin com Bielorrússia. Diante disso, a Polônia precisa manter uma vigilância constante contra possíveis ameaças conjuntas de Rússia e Bielorrússia, enquanto fortalece seus laços com o Ocidente. A determinação de Varsóvia em defender sua soberania e resistir à pressão russa serve como um lembrete poderoso do que está em jogo na região.